O novo ano começa com a celebração de Maria, Mãe de Deus, o Dia Mundial da Paz. Aproveitamos esse momento para Ana Maria e eu desejar com toda a nossa família, todas e todos vocês, um ano cheio de vida, de paz, apesar de tudo que possa vir a acontecer. Um ano santo. Maria, Mãe de Deus. Eu prefiro, nesse momento, olhar a Maria Mãe. Tá certo, é Mãe de Deus, acreditamos firmemente neste dogma que o Concílio de Éfeso depois consolidou como dogma de fé. Mas, primeiro que de Deus, ela é mãe. Eu estou pensando aquilo que viram os pastores, que chegaram lá, levando um recado que uns anjos tinham dito, vão lá procurar naquele lugar. Tem uma mulher, um pai, um filho, um menino numa manjedoura. Ele é o Salvador de Israel. Um anúncio grande, mas pensemos em José e em Maria, olhando esse menino. Um menino que tinha acabado de nascer. Tinha nascido como todos nós nascemos da barriga de uma mulher. Deve ter chorado. Maria que o pega no colo, José que o pega no colo. Maria que lhe dá o peito para amamentar. Pais que vão ter que trocar, limpar os paninhos de toda criança, as faixas de todas as crianças. Um menino que, com tanto gosto, se cobre de beijos, se aperta no nosso pescoço, no nosso colo. Uma criança, um neném. Tá certo, Maria é mãe de Deus, mas Deus é esse aí. Não tem outro Deus. Não tem outro Deus. Deus se faz menino. Um menino frágil, faminto, que precisa em tudo, por tudo, de seu pai e de sua mãe, da família. Um menino que ainda não fala, mas que é a palavra de Deus feita carne, mas é a carne que fala. Ele não fala ainda, vai demorar para falar. E Maria que guarda no coração tudo aquilo que os pastores foram dizer para ele. Pastores não eram muito confiáveis do ponto de vista de testemunhas, não. Pastores eram meio desprezados, pouco como ralé. E eles chegam dizendo que foi um anjo que veio dizer para eles, olha, tem um menino que é o Salvador do povo. Todos se admiram e Maria guarda no coração. O coração de Maria é uma coisa linda, é uma arca da verdadeira aliança.
onde são guardadas as coisas. Na Arca da Aliança se guardavam as coisas fundamentais da presença de Deus no meio do povo. E Maria guarda no coração dela a palavra de uns pastores, como depois vimos isso domingo passado, com Jesus com 12 anos lá no templo, depois de escutar Jesus dizer, eu tenho que estar nas coisas do meu pai, Maria, que guarda no coração. O que temos que guardar no coração? Não é o que está escrito nos livros. É um coração que palpita a partir da clareza da presença de Deus no meio dos pequenos, nos pequenos. Não é só Deus no meio dos pobres. Deus pobre, pequeno. Esta é a palavra de Deus. Qualquer outra palavra de Deus é invenção nossa. É perigosa. Pode ser usada para gerar morte, divisão, como está sendo usada para gerar morte e divisão. Mas se a palavra de Deus é o pequeno que está no meio de nós, que está no nosso colo, que precisa de nós, aí sim as coisas podem mudar. Olhar o mundo a partir dos pequenos, abrindo os nossos ouvidos às palavras dos pastores. Eles vêm contando o que ouviram dos anjos e saem glorificando e louvando Deus por tudo aquilo que tinham visto e ouvido. O pequeno que é escutado e que se encontra com a palavra feita nele e que sai louvando e glorificando a Deus. O menino que vai ter que ser circuncidado, como todos os meninos, com 8 dias. Vai ter que ser confiado a Deus. Ele vai receber o nome. Mas o nome que normalmente é dado pelo pai, Lucas frisa, foi chamado. Chamaram ele com o nome de Jesus, o nome que o anjo tinha dado antes dele ser concebido. Nesse sentido, é Filho de Deus quem dá o nome. O nome simplesmente os pais repetem. O nome que vem dos altos. Assim como no batismo. Como vocês querem que se chame esse menino, essa menina? O batismo é reconhecer a criança filho de Deus. Assim como Maria que escutou do anjo, filho de Deus, o esperado. O anjo não disse, ele é Deus. O anjo disse, ele é aquilo que nós esperamos. É filho do Espírito Santo, é filho de Deus. Nós, filhos de Deus. Dia Mundial da Paz, o Papa nos convida, perdoai as nossas ofensas. Dai-nos a vossa paz. Vamos olhar o Dia Mundial da Paz a partir das falhas que nós fazemos quando somos causadores de conflitos, de divisão, de desentendimentos, de raivas, às vezes até de morte. De todos nós. Tá certo, os grandes são os responsáveis das armas, das bombas, das chacinas, os interesses de poucos políticos, de poucos grupos financeiros, os interesses dos grupos produtores de armas geram todas estas matanças. Milhares, 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 milhares de mortes. De gente que não é vista como filhos de Deus, mas como carne de canhão, bucha de canhão.
Precisamos mudar isso. Isso só vai mudar quando nós formos capazes de ouvir e de nos admirar com aquilo que dizem os pequenos, os pobres, os pastores. Papa Francisco sempre nos alerta, eles são os que nos anunciam o Evangelho. O Evangelho é para os pobres e os pobres o anunciam. Abrir os olhos, os ouvidos aos pobres, aos pequenos, para que depois possam glorificar a Deus e louvá-lo por aquilo que podem ver e ouvir de nós. Esse é o caminho da paz. Inverter a lógica. Ver o mundo, ouvir o mundo com os olhos e os ouvidos de Deus. Com os olhos e os ouvidos e o coração de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, mãe da palavra que se fez nenê, mãe de Deus.